Olhe, hoje no calendário litúrgico, a cristandade ao redor do mundo inteiro celebra o Domingo de Ramos, aquele domingo, uma semana antes da ressurreição, aquele dia, quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado como rei. Mas eu queria bem rapidinho, antes da leitura da palavra, lembrar que o Senhor foi aclamado, mas escolheu entrar montado num jumentinho. E para mim isso é uma coisa grandiosíssima, é a expressão absoluta da eleição da humildade na vida, no ministério e no sacerdócio do Senhor Jesus. Fica o exemplo para a gente também no dia a dia elegermos a humildade. Eu lembro do então arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. Uma vez ele disse que tudo que ele mais queria ser na vida era somente aquele jumentinho que teve a honra de carregar o Senhor Jesus em suas costas. E uma vez ele disse também que todo cristão, ele mesmo, deveria ser apenas como uma poça, mas uma poça de água limpa que é capaz de refletir o céu. Então, domingo de Ramos, domingo do Senhor, eleição da humildade. Eu lembrei disso com muita força, mas esse não será o tema da nossa reflexão. Quero pedir que todos fiquemos em pé. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24. Lucas 24. Senão ela fica. Tá ótimo. Agora está perfeito. Obrigado. Lucas 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Essa é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus por ela. Oremos. Pai querido, eu te peço agora de todo o coração e também do fundo do meu coração, que essas palavras dos meus lábios, assim também este meditar do meu coração, na forma desta proclamação, que tudo isso seja agradável diante de ti. Convém que o Senhor cresça, teu servo diminua, bendito é o nome do Senhor. Amém. Podeis sentar. É uma reflexão que deve ser breve, até porque nós estamos todos aguardando com ansiedade a cantata que vamos ouvir e participar nessa manhã. Mas, bispo, se eu tivesse de dar um título a essa breve reflexão, já estou olhando ali para o relógio, eu iria chamá-la, quem sabe, do caminho de Emaús de volta para Recife.
seria um tema que eu consideraria bom. Do caminho de Emaús para Emaús, de volta para Recife. Olha, é certo que nós hoje, minhas queridas e meus queridos, nós vivemos a maior de todas as revoluções que a humanidade já tem presenciado. Depois da Revolução Industrial, da Revolução da Tecnologia, especialmente a revolução trazida por toda essa tecnologia de informação, essa é a maior de todas as revoluções e nós vivemos numa época, o que eu e você presenciamos hoje em perspectiva histórica é um tempo sem precedentes na história da humanidade. Objetos pequeníssimos, mas pequenos mesmo, e cada vez menores, eles são capazes de armazenar dezenas de milhares de livros, de músicas, de filmes, são capazes de armazenar informação, de guardar conhecimento como nunca antes se viu em toda a história da humanidade. Por outro lado, fico pensando, bispo, que nosso maior problema hoje, com certeza, não é armazenar informação, guardar informação. É muito mais o que é que nós vamos fazer com tudo que nós sabemos. O que é que nós vamos fazer com toda essa informação que nós hoje dispomos. Quando nós éramos jovens e nós comprávamos uma Bíblia, elas não vinham com introdução a cada livro, elas não vinham com notas de rodapé, com raríssimas exceções aqui e ali. Nós hoje sabemos tudo. Você tem a Bíblia na internet, você pode carregar ela no celular. Qualquer livro bom hoje também você tem acesso através das redes sociais. Computadores, supercomputadores, discos rígidos, chips cada vez menores, pequeníssimos mesmo, tornaram o armazenamento da informação, a guarda de informação, uma das coisas mais fáceis para qualquer pessoa hoje em dia. Mas o que é que eu e você vamos fazer com tudo isso? Ou melhor, o que é que nós estamos fazendo com tudo isso? O que é que nós estamos fazendo com tudo que nós sabemos hoje? Com todo esse cabedal de conhecimento que nós hoje dispomos? O que fazer com tudo que sabemos? Eis aí o nosso maior problema, o nosso grande dilema, possivelmente a maior de todas as nossas crises. Você sabe que antigamente se falava muito da crise entre o ter e o ser. Ela foi substituída por essa crise gerada por tudo aquilo que eu sei e a minha capacidade de colocar tudo isso que eu sei em prática, de colocar ou de não colocar. De ter uma vida coerente com tudo que eu sei, ou de ter uma vida em franca contradição com tudo isso que eu conheço e sei. É a crise entre saber e viver. É a crise entre conhecer e fazer. Tiago antecipou tudo isso, o apóstolo, quando na sua epístola denunciou a existência de uma fé sem obras. João Batista Metz, um teólogo alemão, dos meus mais preferidos teólogos alemães, ele certa vez disse uma coisa que eu considero profética, considero profundamente relevante, importante para a realidade da igreja hoje, seja na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos, na África ou na Ásia. Ele faz uma denúncia em tom profético. Ele diz assim: vocês falam tanto em redenção, vocês somos nós, cristãos. Vocês falam tanto em redenção, mas até que ponto pode-se ver algo de redenção nas suas próprias vidas? Falar de redenção é uma coisa, viver de forma redimida é outra coisa, completamente diferente.
Até que ponto pode-se ver algo da redenção nos seus relacionamentos, dentro das suas casas, no relacionamento com pai, com mãe, com marido, com mulher, com os filhos, com os irmãos, com os vizinhos. E João Batista Metz, ele continua a sua denúncia profética dizendo o seguinte: vocês falam tanto de amor, falam tanto em perdão, falam tanto em salvação, mas até que ponto se pode sentir o cheiro do amor, as consequências do perdão e a realidade da salvação nas suas vidas diárias? Eu considero essa uma crítica profundamente construtiva para mim, para você, para todos nós, para a Igreja do Senhor Jesus hoje. Agora, você sabe que toda essa tecnologia de informação, ela apenas aumenta, ela apenas agrava e muito toda essa crise. Pois é, hoje nós estamos muito, mas muito mesmo além dessa tal crise entre ter e ser. Muito além, nós já ultrapassamos sobremaneira essa tal crise entre saber e viver, conhecer e fazer. Eu acho que hoje nós estamos muito mais imersos na maior mesmo de todas as crises, que para mim é a crise da aparência, é a crise do apenas parecer. Você pode estar se sentindo destruído, destruída lá dentro, no fundo da sua alma, mas você tem prazer de fazer uma foto bonita, num lugar bonito, bem vestido, bem vestida, e colocar no Instagram, colocar no WhatsApp, colocar nessas outras mídias e redes sociais e parecer que sua vida está uma beleza. Isso é muito comum hoje em dia. As pessoas não estão bem, elas vivem uma crise, mas é palavra de ordem, parecer bem. O que é que tudo isso pode ter a ver com o caminho de Emaús? Com esses dois discípulos, nós só sabemos o nome de um, Cleopas. E o outro ninguém sabe, porque sou eu e você no meio dessa história. Acho que o autor tem uma boa intenção de não revelar o nome de quem é essa pessoa, para que eu e você possamos nos sentir lá dentro dessa história. O que é que tudo isso tem a ver com o caminho de Emaús? Olha, nós sabemos que foi um final de semana extremamente conturbado. Houve a Páscoa, e com a Páscoa havia uma quantidade infindável, incontável de peregrinos e peregrinas que vinham de todas as partes, de toda Israel, para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Naquele final de semana teve também o processo, a condenação, a morte de Jesus crucificado no Calvário. Teve também toda aquela multidão que foi manipulada pelas principais autoridades da época, que escolheram Barrabás no lugar de Jesus. Inclusive, esses dois que estavam fugindo faziam parte desse outro grupo de pessoas, que era o grupo dos desesperados, que era o grupo das pessoas morrendo de medo, as pessoas que estavam fugindo, que precisavam fugir, que não sabiam o que fazer com aquela realidade, o que fazer com tudo aquilo que havia acontecido. Eles não eram capazes de entender aquela situação. Para eles, Jesus, sabe o que eles dizem lá no Evangelho, no capítulo 24, pouco antes do versículo final da nossa leitura? Eles dizem: Jesus, ele era um varão profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus, mas também diante do povo. Mas ele foi crucificado pelas autoridades e agora já é o terceiro dia depois que tudo isso aconteceu. 3 dias já depois da morte desse varão profeta, poderoso diante de Deus e dos homens, crucificado. Nada disso dava para entender, nada disso fazia sentido. Mas uma coisa me chama a atenção e é o primeiro ponto da minha reflexão. No caminho, eles iam refletindo. No caminho, eles iam conversando. No caminho,
eles iam tentando encontrar algum sentido em toda aquela situação. Eles estavam refletindo, eles estavam conversando naquele caminho para Emaús, eles estavam tentando encontrar algum sentido no que aparentemente não havia sentido algum. Isso para mim foi bom, foi muito bom, e daqui eu posso extrair a minha primeira lição para mim, para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas hoje. Quero perguntar para você de coração para coração. Está difícil? Está quase impossível viver, caminhar, seguir adiante? Sua vida no momento não está fazendo sentido algum? É diferente do que você esperava, do que você imaginava? É diferente daquilo para o qual você tanto vem trabalhando nos últimos anos? Será que você também, por um motivo diferente, quem sabe, também está fugindo de uma situação, de uma realidade, de uma injustiça, de algo que você não é capaz de entender e que não faz o menor sentido? Será que você também está indo na direção da sua Emaús? Será que seus olhos também estão meio que pesados, encobertos, e você já não aguenta mais, porque não sabe mais o que fazer com essa situação? Então, para começar, é bom pensar nesses dois, parar um pouco, pensar, refletir, buscar a ajuda de um amigo ou de uma amiga, alguém que você possa confiar de verdade e de coração, buscar ajuda, não carregar esse fardo, essa dor, essa injustiça, essa contradição, essa realidade sozinho. Você não precisa carregar isso sozinho, não precisa carregar isso sozinha, mas você precisa falar sobre isso. Abrir o seu coração, procurar alguém que você pode confiar. Quando você estiver nesse processo de reflexão, fazendo uma espécie de terapia, ou oficializada pela psicologia, ou a terapia que o coração de um amigo, de uma amiga, de uma pessoa querida pode fazer na ajuda para a tua situação, quando você estiver conseguindo se abrir, quando você estiver falando sobre isso, colocando mesmo, como nós dizemos, para fora tudo o que tem acontecido, quem sabe, quando você menos esperar, não será o próprio Senhor Jesus que já está guiando toda essa conversa, que já está por trás de todo esse encontro. Quem sabe não é o próprio Senhor Jesus que já está entre vocês, ajudando a entender, a caminhar, a ser curado, a ser curada, a poder seguir adiante. Jesus, ele é aquele que tem o poder de ressignificar, de dar um sentido novo, uma interpretação nova para tudo isso que você talvez esteja passando e não é capaz de entender. Ele vai te ajudar, ele pode te ajudar, ele quer te ajudar. Amém? Bom, mas esse é só o primeiro momento e assim a gente, pela hora, já passa para o segundo momento, a segunda parte dessa história, que é quando esses discípulos convidam Jesus para ficar. Olha, seguir adiante não é bom, já é tarde, a noite já está declinando, é perigoso, e era perigoso mesmo, haviam muitos assaltos naquelas estradas, fique conosco, passe essa noite conosco. E aí Jesus aceita o convite deles, senta à mesa com eles, e quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que se trata do Senhor ressuscitado. Para mim isso aqui fala muito, porque foi somente quando os discípulos, bispo, passaram do discurso para a prática, quando eles passaram da teoria para a vida, quando eles deixaram de apenas falar sobre Jesus, mas fizeram um gesto concreto de convidar Jesus, que era um estranho, que eles não sabiam de quem se tratava, e por si só isso já era perigoso, mas eles convidaram Jesus, fique conosco, vamos cear juntos, permaneça conosco, passe essa noite conosco. Eles passaram aqui do discurso para a prática do Evangelho, da teoria para a vida. Eles fizeram alguma coisa com tudo que eles sabiam, e é aí que tudo muda. Note que no caminho eles operavam também, isso é muito importante nessa história, com aquilo que eu quero chamar de
meio evangelho, de evangelho pela metade, ou seja, de evangelho incompleto. Eu não sei se você se apercebeu, mas quando eles falam de Jesus, eles dizem, era um varão poderoso em obras, diante de Deus e diante do povo. Era um grande profeta. Faz 3 dias que ele morreu. Acabou. Jesus 3 vezes falou da sua crucificação e morte, e 3 vezes ele também falou ao 3º dia, o Filho do Homem vai ressuscitar. Tem alguma lembrança disso aqui? Tem alguma lembrança da possibilidade de que uma ressurreição poderia acontecer? Esses discípulos foram capazes de guardar toda a informação de jeito nenhum. Eles aqui estavam fixados naquilo que parecia o fim, ou seja, na morte de Jesus. Mas eis a boa notícia do evangelho de hoje, para mim, para você, para todos nós que estamos aqui agora. Nós hoje não temos um evangelho incompleto, nós hoje não conhecemos um evangelho pela metade. Nós hoje trabalhamos com o evangelho completo, com o evangelho todo. Você e eu sabemos como essa história terminou, como a história de Jesus se completou com a sua ressurreição, a ascensão, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. E você sabe também como a minha, a sua, a nossa história vai terminar, que é com a glorificação, que é com a vinda do reino de Deus, que é com a vitória de Jesus sobre todas as forças e poderes do mal nas nossas vidas. Então, deixe de lado suas dúvidas. Levante, tome esse seu leito ao qual você se sente preso, ao qual você se sente presa. Tome esse leito, levante e ande. Você pode. Jesus te dá esse poder e essa força. Deixe de lado as suas dúvidas, deixe de lado os seus medos, deixe de lado as suas indecisões, as suas inseguranças. Olhe para Jesus, Ele pode e quer salvar você, curar você, ajudar você. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim eu termino. Estou nos 15, bem direitinho. Olha que coisa boa. Isso é tão difícil. Isso é o recorde absoluto, viu? Então, eu termino com uma historinha pequenininha. Quem me conhece sabe que eu gosto sempre de terminar com uma ilustração. E tem uma que, para mim, é uma das mais bonitas. É uma lenda, não é uma história verídica, não é uma história que você pode encontrar nos evangelhos, ou nos Atos, ou nas epístolas, paulinas ou não paulinas. É uma historinha, uma lenda, mas é uma lenda muito antiga. Ninguém sabe a sua origem, o seu autor, mas diz que Jesus estava nas suas andanças e aí uma criança se aproximou dele, muito triste, porque queria dar um presente para Jesus, mas não tinha presente nenhum para dar para ele. E aí Jesus olha para aquela criancinha, ele que olha para mim, para você, e sabe tudo que está se passando lá no fundo do nosso coração. Ele olha para aquela criancinha e diz assim, me dá aquele desenho que você fez hoje. E aí a criancinha diz assim, mas ficou tão feio. Aí depois ele diz, então me dá aquele prato que você estava com ele hoje de manhã. E a criança diz, mas eu quebrei ele, sem querer, ele está quebrado. E depois ele diz assim, olha, então me dá de presente aquela história que você contou para o seu papai, para a sua mamãe hoje de manhã. Aí a criança diz, mas era uma mentira. Aí Jesus disse assim, não faz mal não, me dê. Eu quero consertar tudo que está feio na sua vida. Eu quero consertar tudo que está quebrado na sua vida. Eu quero consertar tudo que está errado na sua vida. O que está quebrado, o que está errado, o que está feio. Nós podemos trazer aos pés da cruz. Ali o sangue do Filho de Deus foi vertido e derramado para a nossa salvação. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira os nossos pecados. Amém? Essa ilustração fala por si mesmo, é um poderoso convite, muito em sintonia com a história da Páscoa, com a história dessa conversa desses 2 discípulos desesperados e fugindo no caminho de Emaús. É
é um poderoso convite para mim e para você nessa manhã, como eu tenho certeza que essa cantata que nós vamos ouvir agora também será. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Amém.